pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui continuar o nosso curso, de questões e de teoria voltado para a segurança do paciente. Nesse bloco nós vamos falar sobre o núcleo de segurança do paciente e o plano de segurança do paciente. É um assunto já discutido em relação à normatização, à obrigatoriedade dessa instituição, O núcleo de segurança do paciente, ele é aí obrigatório para os estabelecimentos de assistência à saúde que estão descritos na abrangência da RDC 36 de 2013, tá? Ele exclui do rol dessa obrigatoriedade os laboratórios clínicos, aqui o sistema de atendimento domiciliar e o sistema de atendimento móvel, além dos consultórios individualizados. Tirando esses aí, os demais serviços de saúde deverão compor esse núcleo de segurança do paciente, tá? E aí esse manual, ele vai aqui organizar e aprofundar um pouco desse conhecimento, por isso eu trouxe ele aqui para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Então vamos lá discutir sobre os núcleos de segurança do paciente em serviços de saúde. Primeiro, esse manual ele trabalha com perguntas e respostas, que é uma forma bem legal também de trazer objetividade para o nosso estudo. Primeira pergunta, o que é esse núcleo de segurança do paciente? Então ele é uma instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas para a segurança do paciente, sendo que ele é obrigatório aqui de ser instituído, tá? Quem deve instituir esse núcleo de segurança do paciente? Isso está envolvido na abrangência. Todos os serviços de saúde, sejam eles públicos ou filantrópicos ou privados ou civis ou militares, tá? Incluindo, cuidado com esse incluindo aqui, ações de ensino e pesquisa, tá? Então, ele vai explicar esse termo aqui da RDC 36, dizendo que não apenas os hospitais, mas clínicas, serviços especializados de diagnóstico e tratamento devem também ter esse núcleo, tá? Por exemplo, serviços de diálise, serviço de endoscopia, de radiodiagnóstico, medicina nuclear. Então, esse tipo de serviço deve constituir esse núcleo. Essa informação aqui, de forma mais detalhada, está no manual, mas não está na RDC, tá? E aqui, aqueles que são excluídos do contexto aí da obrigatoriedade, que são os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e serviços móveis e de atenção domiciliar, tá? Que é muito importante essa nossa informação. Por que instituir? Qual o objetivo, Porque a gente vai apresentar aí melhorias na qualidade da segurança do paciente quando a gente institui esse núcleo, tá? E isso é também obrigatório. Então, tanto eu vou implementar porque melhora a minha assistência, como também porque eu tenho que cumprir a RDC da Anvisa. Isso é obrigatório, cabendo aos órgãos de vigilância sanitária local, municipal, distrital e estadual fiscalizar o cumprimento dos regulamentos sanitários vigentes. Então, isso aqui, se vai estar sendo cumprido ou não, vai ser um dos itens de verificação de vigilância sanitária. Então, na hora que eu for lá renovar ali o funcionamento, a licença de funcionamento, eu vou verificar se aquele estabelecimento tem um núcleo. Vai ser uma exigência a mais do aquilo que a gente já tem no checklist de alvará de funcionamento, tá? Para que instituir, elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano das instituições de saúde, porque esse núcleo é quem vai fazer o plano, e o plano é o documento que vai gerir os riscos dos estabelecimentos, tá? E ele é um articulador e incentivador dos demais departamentos e unidades do serviço de saúde que gerenciam riscos e promovem ações de qualidade, tá? Esse núcleo ele deve trabalhar junto com a Comissão de Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde, com a assistência farmacêutica, com a direção da enfermagem. Então, esse núcleo ele deve aí, buscar integração com todos esses outros setores, tá? Como deve ser constituído o núcleo? Isso aqui não tem na RDC, tá? Isso aqui vai ser abordado de forma detalhada nesse manual, que traz para mim aqui que deve ser constituído primeiro com a equipe multiprofissional. Isso é o que já está na RDC, tá? De forma bem superficial. Aí aqui ele vai dizer que tem que ter no mínimo médico, farmacêutico e enfermeiro na equipe. E esses profissionais eles precisam ser capacitados em conceitos de melhoria da qualidade, segurança do paciente e ferramentas de gerenciamento de risco. Então aqui são os conhecimentos necessários para os membros do núcleo de segurança do paciente
e aqui os profissionais mínimos necessários para constituir o nosso núcleo, tá? Essa informação não está na RDC. Quando eu falei da RDC, a gente estudou uma questão que cobrou isso, né? Eu até falei da referência desse manual que a gente ia destrinchar junto com você, tá? E além disso, esses profissionais precisam ter experiências em relação a controle de infecção, gerência de risco, epidemiologia, qualidade, microbiologia, farmácia hospitalar, farmácia, engenharia clínica e segurança do paciente. E além deles terem essas experiências, né, conhecerem esses assuntos, eles podem também trabalhar com pessoas que trabalham nessa área, junto com o núcleo, de forma a ser consultivo, né? Membros de consultivos. Então, eu vou buscar essa inter-relação com esses outros membros aqui, de outras instâncias, de outros núcleos, tá? Não há proibição legal ou técnica sobre o núcleo de segurança do paciente funcionar em conjunto com comissões já existentes. Aqui é uma dica que a RDC 36 dá para o estabelecimento. Se você quiser, aproveita uma comissão que você já tem, né, como a Comissão de Controle de Infecção relacionada à Assistência à Saúde, e passa para ela também as atribuições de fazer o plano, né, e designa aqueles membros também para compor o núcleo, tá? Como implantar esse núcleo no ambulatório, né? Então aqui a RDC 36, ela dá duas opções, né? O ambulatório, ele pode instituir um núcleo de segurança do paciente para cada ambulatório ou montar um núcleo de segurança do paciente para vários ambulatórios, tá? Então, serviços ambulatoriais são serviços que dispensam a internação para tratamento diagnóstico. No âmbito do SUS, pode ser, portanto, os serviços tanto de assistência primária quanto também da atenção aqui secundária. A secundária é o ambulatório e a primária é a unidade básica. E para compor esse núcleo, o gestor local, ou seja, o gestor ali, o secretário de saúde, ele vai dispor de duas opções: formar um núcleo para cada estabelecimento ou um núcleo para o conjunto dessas unidades. E ele deve ser composto por uma equipe multidisciplinar com representatividade dos dois níveis de atenção que compõem o atendimento ambulatorial, se caso for usar aí o coletivo, né? Aquele que vai também servir tanto para as unidades básicas de saúde quanto para os ambulatórios. Então, aquele que vai servir para os dois, ele precisa ser composto por membro das duas instâncias aí de atenção, tá? Não há um número mínimo de componentes de núcleo de segurança do paciente e poderá haver mais de um dentro de cada município a fim de garantir a promoção da segurança do paciente nesses ambulatórios, e a escolha do gestor deverá ser devidamente formalizada, assim como a definição do local no organograma da secretaria, apoiando as ações do núcleo de segurança do paciente, garantindo capacidade instalada tanto física quanto humana. Então aqui os gestores, eles têm que ter a nomeação das pessoas que vão compor esse núcleo e ter uma estrutura física ali onde essas pessoas vão ficar, onde as pessoas vão trabalhar, e ter recursos também físico, né? Não só aí humanos, de pessoas, mas também o lugar e material, tá? Computador, essas coisas. Participação do paciente é premissa da segurança do paciente, assim como o retorno dos resultados das ações estabelecidas. E aí, com relação às atividades do núcleo, elas vão estar todas listadas na RDC 36, eu peguei apenas algumas delas aqui para a gente relembrar. Promover ações para a gestão do risco, e aí dentro dessas ações de gestão de risco tem prever a mitigação ou diminuição dos eventos adversos, principalmente aqueles que nunca deveriam ocorrer, que são os never events, né, que aqui são os eventos relacionados, events never, eventos que nunca deveriam ter ocorrido. Lembra que a gente estudou sobre isso? Esses eventos que nunca deveriam ter ocorrido estão aí naquela lista mortal, onde a gente tem que notificar. E aí inclui os mais importantes em incidência: lesão por pressão grau 3 e grau 4, tentativa de suicídio dentro do estabelecimento de assistência à saúde, queimadura relacionada à assistência à saúde, choque elétrico relacionado à assistência à saúde, né, e vários outros eventos aí conectados a esses eventos que nunca deveriam ter ocorrido, tá? Fazer uso de gestão de risco no processo de investigação desses eventos adversos, conhecer o processo de tal forma que antecipe os problemas, identificar os pontos críticos de controle. Além disso, desenvolver ações para integração e articulação multiprofissional,
mecanismo para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos de trabalho, elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o que? O plano. Fazer o plano é uma das ações do núcleo, e não só fazer, implantar ele, né, as ações aqui que devem ser seguidas. Além disso, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde. Isso aqui está dentro de gestão de risco. Se eu identifico o risco, esse risco precisa ser gerido e para gerir esse risco eu vou instituir barreiras, né, para que aquele risco não volte a gerar ali incidentes não desejados, né? Então aqui o modelo do queijo suíço que a gente já conversou, que é ir lá tampando os buracos por meio de barreiras para evitar que esse evento adverso volte a acontecer. Dentro dessas barreiras, ele cita como exemplo ter profissional capacitado, uso de protocolo de segurança do paciente, dose unitária de medicamento, dentre outras barreiras que vão sendo aí implementadas dentro de cada protocolo específico, tá? Capacitação no tema de segurança do paciente também e outras ações que estão na RDC 36, a gente não vai aqui repetir o que a gente já viu na RDC 36, tá? É mais com foco de ampliar o que o manual traz pra gente a mais. Próximo item do manual é o plano de segurança do paciente, que é o documento que vai descrever esses riscos e as estratégias e ações para vencer esse risco aqui que foi identificado, tá? Então, a implementação desse plano deve reduzir a probabilidade da ocorrência de evento adverso resultante de exposição aos cuidados em saúde. Então, primeira coisa, o que é esse plano? É um documento escrito, tá? E nesse documento escrito, o núcleo vai discorrer o que é que deve ser feito aqui para que aquele evento adverso não aconteça mais, tá? Esse plano deve ser focado na palavra-chave aqui, melhoria contínua dos processos de trabalho, disseminação sistêmica da cultura de segurança, articulação e integração dos processos de gestão de risco e na garantia das boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde. Isso aqui tem a ver com os objetivos, né, da portaria 529 para o nosso programa de segurança do paciente, tá? O núcleo é a instância que vai fazer o plano e não só fazer, mas também colocar em prática esse plano. Por que eu tenho que elaborar esse plano, gente? Por que o estabelecimento tem que elaborar, né? Isso é obrigatório. Isso é obrigatório por meio da RDC 36. E no final da RDC 36, ela diz assim, que configura uma infração sanitária não cumprir esses requisitos exigidos na RDC 36, conforme a Lei 643777, que é a Lei das Infrações Sanitárias. Então, aqui, ele traz, inclusive, a possibilidade de ser responsabilizado o estabelecimento que não cumprir essas exigências. E ele diz assim, que essas exigências administrativas, né, porque a Lei de Infração Sanitária é uma exigência administrativa, ele também não isenta o estabelecimento de, caso o erro que aconteça esteja vinculado a isso, também gere um crime, né, e problemas financeiros, de serem também responsabilizados na instância civil, quando se trata de dinheiro, né, de indenização, por exemplo, e responsabilização penal, né, as pessoas que deram causa àqueles problemas por não instituir o núcleo e o plano, tá? O plano não é um documento cartorial e servirá como um roteiro para os profissionais estabelecerem ações para promover a segurança e a qualidade dos processos de trabalho nos serviços de saúde. As ações macroestratégicas devem ser decompostas até o nível operacional, com um cronograma de atividade claro e com os responsáveis pelas atividades identificadas. Quando eu falo, gente, de implantar medidas, é importante a gente destacar o seguinte, não basta simplesmente eu dizer assim, gente, vamos melhorar os nossos protocolos de lesão por pressão para evitar, né? Isso é subjetivo. Eu preciso dizer, o enfermeiro vai avaliar a escala de Braden na admissão todos os dias. O enfermeiro vai identificar o paciente antes de administrar a medicação. A gente vai tornar as ações operacionalizadas, como que ela vai ser executada.
né? E como que ela vai ser também monitorada no sentido de gerar indicadores, para que eu tenha dados aqui objetivos, e não para ficar no campo de princípios e diretrizes, né? Porque isso não torna aquilo operacionalizável. Quando eu transformo isso em um objetivo, em uma meta, em uma ação específica, aí eu vou ter aquela descrição ao nível do que o plano quer e deseja, tá? Como deve ser elaborado? Com base na gestão de risco. Então, o que é gestão de risco? Eu vou identificar o risco e vou estabelecer medidas de prevenção, controle e redução desse risco, né? Então, aqui eu vou ver, tem risco de queda do paciente. Então, como que eu vou fazer para que aquela queda não aconteça? Então, a gente vai instituir medidas para gerir esse risco, tá? Identificar as condições, situações que geram ou que poderiam gerar mais risco para o paciente, acompanhante e trabalhadores, para posteriormente serem implementadas ações de controle e monitoramento desses riscos. Periodicamente, o plano deve ser revisto e atualizado. E sempre que houver mudança, locais substanciais ou de evidências clínicas. Então, é um documento dinâmico, né? Não é aquele documento que eu faço, boto debaixo da gaveta, tá tudo certo, não. Né? Só para mostrar para fiscalização sanitária, não. É um documento que precisa ser aqui, ó, dinamizado, né? Atualizado, e tá sempre aí aumentando a quantidade de cuidados para que a gente não tenha aí eventos adversos, tá? E o conteúdo do plano? Aqui envolve os assuntos relacionados aos nossos protocolos, tá? Então, tem identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos de forma sistemática. Então, aqui a gestão do risco de maneira global aí. Integração dos processos de gestão de risco naquele estabelecimento especificamente. Implementação dos protocolos do Ministério. E aí vem identificação do paciente. A gente vai trabalhar cada protocolo desse aí separado, tá, gente? Discutindo aí no âmbito da segurança do paciente esses temas. Então, eu tenho aqui, ó, identificação do paciente, higiene das mãos, segurança cirúrgica, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, segurança aqui em relação a sangue e hemocomponentes, equipamentos e materiais, manter registro adequado de órtese e prótese quando for realizado esse procedimento, prevenção de quedas nos pacientes, prevenção de úlcera por pressão, que hoje a gente sabe que o nome é lesão por pressão. Inclusive, a própria Anvisa fez um protocolo de úlcera por pressão em 2013, a gente vai discutir ele em relação aí a esse protocolo, mas também em 2017, depois que mudou o nome de lesão por pressão, ela fez uma nota técnica 3 de 2017 que já muda o nome para lesão por pressão e traz alguns conceitos a mais em relação a essa discussão do nosso protocolo de evitar lesão por pressão, tá? Outros assuntos, prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde, segurança nas terapias nutricionais, enteral e parenteral, comunicação efetiva entre os profissionais do serviço de saúde, estimular a participação do paciente e dos familiares, promoção aqui do ambiente seguro. No contexto desse manual, ele também traz um capítulo de gestão de risco, que vai aqui trabalhar o conceito dele, que a gente já viu na portaria 529, que é uma aplicação sistemática de procedimentos para identificar, analisar, avaliar, tratar, comunicar e monitorar os riscos, tá? Então, eu tenho um risco de queda. Esse risco existe. Qual é a probabilidade dele acontecer? Qual é aqui o impacto quando ele acontece? Eu estou fazendo uma análise do risco de impacto e probabilidade, né? E aqui, com base nisso, se ele tem um impacto alto, uma frequência alta, ou simplesmente só o impacto alto, mesmo que a frequência seja baixa, eu preciso tratar esse risco. E para tratar esse risco, eu vou implementar ações aqui para que ele não aconteça na minha assistência, tá? O conhecimento das etapas desse processo irá auxiliar o núcleo de segurança nas demais ações da RDC 36. E aí, no contexto dessa gestão de risco, tem aqui no manual, no capítulo para a gente, o passo a passo para fazer a gestão de risco, que é exatamente estabelecer o contexto interno e externo em relação a esse risco, identificar esse risco, analisar, né, essa análise e essa avaliação
vai consistir em verificar aqui o impacto, a probabilidade, como que ele acontece, né, quais são as causas dele, e tratar esse risco ou estabelecer ações para que esse risco não aconteça de novo, tá? E é isso. Com relação a esse manual de implementação do núcleo, do plano e o finalzinho dele que trata da gestão de risco, as partes mais importantes para as nossas provas de concurso e de residências estão aqui já detalhadas com você, tá certo? Foi um bloquinho pequeno para a gente acrescentar uma coisinha ou outra que não estava especificamente na RDC 36, mas que tem caído em prova, como por exemplo a composição mínima do núcleo, em que a RDC não cita o profissional, fala só na equipe multiprofissional, e aqui fala médico, farmacêutico e enfermeiro no mínimo, né? Então essas informações são importantes para complementar aí o seu conhecimento, tá? No próximo bloco a gente já começa a falar dos 6 protocolos do Ministério da Saúde, vai ser um bloco específico para falar da portaria aqui 1377/2095, que instituiu 3 protocolos, a outra instituiu mais 3, e aí a gente vai mostrar para vocês o que são esses protocolos, e na sequência a gente começa falando de cada protocolo, identificação do paciente, depois lesão por pressão, erro de medicação, e aí a gente vai falando de todos eles de forma bem aprofundada e trazendo para você uma forma de cercar todo esse conteúdo juntinho aqui comigo. Tudo ativado? Então vamos nessa no próximo bloco.